que foi encontrado aqui nunca deveria existir. Não porque fosse antigo demais ou tecnológico demais, mas porque contradizia tudo o que se acreditava sobre aquele lugar. As imagens não mostravam destruição explícita, nem grandes confrontos, nem corpos espalhados. Mostravam algo muito mais inquietante: a ausência. Um espaço onde a vida simplesmente deixou de responder. No coração dos Everglades, sensores e câmeras instalados para monitoramento ambiental começaram a registrar um padrão estranho. Não era um evento isolado, nem uma falha técnica. Em áreas onde o movimento costumava ser constante, os registros ficaram vazios. Nenhum deslocamento noturno, nenhuma atividade inesperada, nenhuma assinatura comum de um ecossistema ativo. Era como se o ambiente tivesse sido desligado, lentamente, sem alarde. Durante anos, essa região foi tratada como um caso perdido. Um lugar onde o equilíbrio havia sido rompido de forma irreversível. O consenso parecia simples. Um predador invasor havia vencido. A cadeia alimentar tinha sido quebrada. A natureza tinha falhado. Mas os novos registros não combinavam com essa explicação confortável. Eles indicavam que algo ainda estava acontecendo ali. Algo que não precisava mais ser visto para causar efeito. O silêncio, naquele contexto, não significava calmaria. Significava continuidade. Um processo em andamento, avançando sem resistência aparente. E quanto mais os dados eram analisados, mais difícil ficava sustentar a ideia de que o problema havia um único rosto, um único corpo, uma única espécie. Esse cenário não se formou da noite para o dia. Ele foi se consolidando aos poucos, quase imperceptível para quem observava de fora. O que antes era interpretado como consequência direta de um invasor, começou a revelar camadas mais profundas. Camadas que não reagiam a caçadas, armadilhas ou tecnologia. Camadas que não precisavam de presença física para alterar tudo ao redor. E é aqui que algo precisa ficar claro. O que se desenrolou nos Everglades não é apenas uma história sobre cobras gigantes. É um retrato do que acontece quando um sistema antigo é empurrado além do limite e continua funcionando, mesmo depois de quebrado. O colapso não foi um evento, foi uma transição. E se você gosta de mergulhar em mistérios reais espalhados pelo mundo, histórias onde a natureza esconde segredos que quase ninguém percebe, vale curtir e se inscrever no canal Segredos Ocultos. Esse tipo de investigação não aparece na superfície. E acompanhar esses caminhos faz toda a diferença para entender o que realmente está acontecendo. O mais perturbador nesses registros não era o que aparecia, mas o que persistia. Mesmo após anos de esforços humanos, intervenções públicas e campanhas de controle, os padrões não retornavam ao normal. A vida não se reorganizava. O sistema não se recuperava. Algo havia ultrapassado o ponto de retorno, e ninguém conseguia apontar exatamente quando isso aconteceu. Para quem conhecia aquela região antes, a mudança era quase física. Estradas onde se precisava reduzir a velocidade por causa de animais, agora se estendiam vazias. Trilhas antes marcadas por rastros diversos pareciam limpas demais. Não havia sinais claros de disputa, apenas a sensação de que algo tinha sido retirado do lugar. Não arrancado, mas consumido com precisão. Essa precisão levantou a primeira suspeita real. Predadores comuns deixam marcas, deixam padrões reconhecíveis. O que estava acontecendo ali não seguia essas regras. Era eficiente demais, silencioso demais, persistente demais, como se a causa estivesse operando abaixo do nível normal de observação. Enquanto a atenção pública permanecia focada no que era grande, visível e fácil de temer, o processo real continuava avançando. Invisível para a maioria, imune às soluções tradicionais. E cada novo dia sem resposta fortalecia uma conclusão desconfortável. O maior erro talvez não tenha sido permitir a invasão, mas acreditar que o problema terminava nela. Em alguns desses pântanos, a resposta não estava na superfície, nem nos relatos mais conhecidos. Ela estava escondida no que continuava funcionando mesmo depois do silêncio.
E para entender como isso começou, seria preciso voltar no tempo, para um lugar onde tudo ainda fazia sentido, antes que o primeiro fio desse equilíbrio fosse puxado. Muito antes de se tornar um símbolo de colapso, aquele lugar funcionava. Não de forma caótica nem frágil, mas com uma precisão construída ao longo de milhares de anos. Os Everglades não eram apenas uma paisagem alagada no sul da Flórida. Eram um sistema vivo, integrado, onde cada espécie, cada fluxo de água e cada estação tinha um papel definido. A água não corria com pressa. Ela se espalhava lentamente, filtrada por quilômetros de vegetação baixa, formando um imenso rio raso que alimentava tudo ao redor. Esse movimento constante mantinha a qualidade da água, controlava enchentes e sustentava milhões de pessoas muito além dos limites do pântano. O que acontecia ali não ficava restrito àquele espaço. Ele reverberava por todo o sul da Flórida. A vida respondia a esse ritmo. Grandes bandos de aves cobriam o céu em determinadas épocas do ano, transformando o horizonte em movimento. Garças, ibis e outras espécies se alimentavam em ciclos previsíveis, guiadas pela disponibilidade de presas que surgiam conforme a água avançava ou recuava. Nada era aleatório. O sistema se autorregulava. No nível do solo, pequenos mamíferos mantinham o equilíbrio invisível do ecossistema. Guaxinins, gambás e coelhos do pântano não eram apenas presas. Eles controlavam populações menores, dispersavam sementes e mantinham a dinâmica do ambiente em funcionamento. Sua presença constante era um sinal claro de que tudo estava no lugar certo. Predadores nativos observavam das margens. Jacarés ocupavam o topo da cadeia alimentar aquática, enquanto linces, raposas e outros caçadores terrestres patrulhavam os limites entre áreas abertas e ilhas de árvores. Esses encontros raramente resultavam em excessos. O sistema havia aprendido a se conter sozinho. Esse equilíbrio não era apenas biológico, era estrutural. As chamadas hammocks, pequenas elevações de terra firme, funcionavam como refúgios naturais. Ali, espécies se protegiam de cheias extremas e de períodos mais secos. Cada elemento compensava o outro. Quando uma população crescia demais, outra respondia. Quando uma escassez surgia, o sistema se ajustava. Nada disso significava estabilidade eterna. Os Everglades sempre lidaram com mudanças. Secas, enchentes, furacões e incêndios faziam parte do ciclo natural. Mas havia uma diferença crucial. Essas perturbações eram temporárias. O sistema absorvia o impacto e, com o tempo, retornava ao equilíbrio. O que torna esse passado tão importante não é a nostalgia, mas a referência. Para entender a gravidade do que aconteceu depois, é preciso reconhecer que não se tratava de um ambiente frágil esperando para colapsar. Era um sistema resiliente, testado repetidamente pela própria natureza. Por isso, quando os primeiros sinais de falha surgiram, eles foram subestimados. Pequenas ausências pareciam normais. Flutuações locais eram tratadas como variações sazonais. Afinal, um ecossistema que sobreviveu a milhares de anos de mudanças não poderia ser derrubado tão facilmente. Mas essa confiança escondia um erro fundamental. O equilíbrio dos Everglades dependia de limites claros, de interações que evoluíram juntas, de pressões previsíveis. Quando algo completamente externo atravessa essas fronteiras, o sistema não reage da mesma forma. O que estava prestes a acontecer não seria uma perturbação temporária, nem uma fase difícil. Seria uma ruptura silenciosa, iniciada não por intenção, mas por descuido. E o primeiro passo dessa ruptura não veio como um ataque direto. Veio disfarçado de coincidência, em um momento em que ninguém estava olhando. O ponto de origem deixa de ser uma abstração ecológica e passa a ter data, força e impacto real. Um evento específico, rápido e devastador, que abriu a porta para tudo o que viria depois, mesmo que quase ninguém tenha percebido na época. O ponto de ruptura não começou como uma invasão declarada. Não houve alerta, nem aviso ecológico imediato. Ele surgiu de forma abrupta, em meio ao caos,
quando toda a atenção estava voltada para a sobrevivência humana. Em agosto de 1992, um dos eventos climáticos mais violentos da história moderna atingiu o sul da Flórida. Ventos extremos atravessaram cidades inteiras, desmontando bairros, arrancando estruturas e alterando a paisagem em questão de horas. Quando a tempestade passou, o foco estava nos danos visíveis: casas destruídas, infraestrutura comprometida, comunidades inteiras tentando se reerguer. No meio desse cenário, algo passou despercebido. Uma instalação ligada à criação de animais exóticos havia sido destruída. Portões, cercas e contenções que antes separavam espécies não nativas do ambiente natural simplesmente deixaram de existir. O que escapou dali não fez barulho. Não avançou em massa. Apenas encontrou um caminho aberto para um ambiente que oferecia tudo o que precisava: calor constante, água abundante e uma vasta oferta de presas. Sem alarde, sem resistência inicial, esse novo elemento passou a ocupar um espaço que nunca havia sido preparado para recebê-lo. Ao mesmo tempo, outro processo silencioso já estava em curso. Durante anos, animais exóticos haviam sido vendidos como curiosidade doméstica. Pequenos, aparentemente inofensivos, eles se tornaram populares entre pessoas que não compreendiam o que estavam levando para casa. O crescimento rápido e a força inesperada transformaram esses animais em um problema impossível de administrar. Sem alternativas claras, muitos acabaram sendo levados até áreas afastadas e deixados ali. A decisão parecia simples na época, uma forma de se livrar de um problema pessoal. Mas cada soltura adicionava mais pressão a um sistema que não reconhecia aquele novo predador como parte de seu equilíbrio. O que torna esse momento ainda mais perturbador é a velocidade com que os efeitos começaram a aparecer. Em poucos anos, registros isolados se transformaram em padrões. Avistamentos se tornaram frequentes. Relatos antes tratados como exceção começaram a se repetir em áreas distantes umas das outras. Alguns pesquisadores começaram a questionar se as solturas individuais seriam suficientes para explicar essa expansão. A dispersão parecia rápida demais. A ocupação territorial parecia organizada demais. Surgiu então uma hipótese incômoda: a possibilidade de que uma liberação em escala muito maior tivesse ocorrido de uma só vez, despejando dezenas ou centenas de indivíduos diretamente no ambiente natural. Essa teoria nunca foi oficialmente confirmada. Não há registros completos, nem dados conclusivos. Mas a ausência de provas não impediu que os efeitos se tornassem evidentes. O sistema estava reagindo, não de forma equilibrada, mas tentando se adaptar a algo que jamais enfrentou antes. O mais perigoso nesse estágio inicial foi a sensação de normalidade. Predadores invasores costumam gerar respostas rápidas, ataques visíveis, mortandade imediata. Mas naquele caso, o avanço era silencioso. As perdas não eram concentradas, eram distribuídas, difíceis de perceber até que já fosse tarde demais. Enquanto o ambiente parecia absorver o impacto, o problema crescia abaixo da superfície. Cada ciclo reprodutivo ampliava a presença desse novo predador. Cada estação sem controle efetivo consolidava sua permanência. O que havia começado como um conjunto de eventos desconectados estava se transformando em algo estrutural. Quando os sinais finalmente se tornaram impossíveis de ignorar, a origem já não importava tanto. O dano estava em andamento. O sistema havia sido exposto a uma força externa que não respeitava seus limites históricos. E a partir daquele ponto, nenhuma solução simples seria suficiente. E agora, antes de seguir adiante, vale observar algo curioso. Pessoas que acompanham esse tipo de história costumam assistir de lugares muito diferentes, cada uma com sua própria perspectiva. Então aproveita esse momento e comenta de onde você está assistindo agora, sua cidade e seu estado. Isso ajuda a entender até onde essas histórias chegam e quem está atento a elas. O próximo passo dessa história
não envolve mais coincidência nem descuido. Envolve adaptação extrema. Um predador que não apenas encontrou espaço, mas se tornou perfeitamente ajustado a ele. E quando isso acontece, o equilíbrio deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma ameaça direta. O predador não precisou se adaptar aos Everglades. Ele já estava pronto. O ambiente oferecia exatamente o que seu corpo havia sido moldado para explorar: calor constante, umidade elevada, água rasa e uma vasta rede de esconderijos naturais. Onde outras espécies precisariam de gerações para se ajustar, ele apenas avançou. A vegetação densa funcionava como camuflagem perfeita. O corpo se confundia com a lama, com a grama cerrada, com a água parada. Mesmo a poucos metros de distância, sua presença passava despercebida. Para as espécies nativas, não havia aviso visual nem auditivo. O ataque vinha do nada e terminava rápido demais para qualquer reação. Esse predador também não competia como os outros. Ele não disputava território de forma direta. Não precisava. Seu tamanho, força e eficiência o colocavam acima da maioria das ameaças locais. Mamíferos que nunca haviam enfrentado algo semelhante não possuíam estratégias defensivas adequadas. O encontro raramente era equilibrado. A fisiologia contribuía para essa vantagem silenciosa. A capacidade de permanecer imóvel por longos períodos permitia emboscadas quase perfeitas. Sensores especializados ao longo do corpo detectavam variações mínimas de calor, tornando inútil qualquer tentativa de fuga no escuro. Mesmo durante a noite, quando muitas espécies acreditavam estar protegidas, o risco permanecia. Mas foi o ritmo de reprodução que transformou um problema localizado em uma crise estrutural. Cada ciclo reprodutivo multiplicava o impacto. Fêmeas produziam dezenas de filhotes de uma só vez, e a taxa de sobrevivência era alta. Poucos predadores locais eram capazes de enfrentar indivíduos jovens, e praticamente nenhum ameaçava os adultos. A expansão não aconteceu em linha reta. Ela se espalhou em manchas, avançando por canais de água, áreas alagadas e corredores naturais. Onde o predador se estabelecia, o efeito se acumulava. Pequenas ausências se tornavam vazios permanentes. E o sistema, acostumado a ajustes graduais, não conseguia responder àquela escala. Durante algum tempo, a presença ainda parecia limitada. Avistamentos isolados eram tratados como exceção. Relatos de animais desaparecidos eram explicados por variações naturais. Mas à medida que os registros se acumulavam, a realidade se impôs. A densidade populacional estava aumentando, e com ela, a pressão sobre a base da cadeia alimentar. Quando os primeiros estudos de longo prazo começaram a ser analisados, os números deixaram de ser abstratos. Em áreas onde o predador havia se consolidado, certas espécies praticamente desapareceram. Não houve migração em massa. Não houve adaptação rápida. Houve simplesmente a interrupção de ciclos que sustentavam todo o ecossistema. A perda dessas espécies não foi apenas quantitativa. Elas desempenhavam funções específicas: controle de insetos, dispersão de sementes, manutenção do solo. Sem elas, processos invisíveis começaram a falhar. O ambiente ainda parecia intacto à primeira vista, mas seu funcionamento interno estava comprometido. Esse foi o momento em que o silêncio deixou de ser apenas uma impressão subjetiva e passou a ser um indicador real. Menos sons, menos movimento, menos sinais de atividade noturna. O predador não havia apenas se inserido no sistema, ele havia remodelado suas regras. E enquanto a atenção pública começava a se concentrar nesse domínio aparente, uma nova fase se aproximava. Uma fase em que humanos tentariam retomar o controle usando força, números e tecnologia. Mas o que parecia uma resposta direta, logo revelaria um problema ainda maior. Não importava o quanto se caçava, o sistema não reagia como esperado. Algo ali estava fora de alcance, e ainda não tinha sido identificado. Quando a dimensão do problema finalmente se tornou impossível de ignorar,
A resposta humana veio com pressa. A ideia era simples. Se o predador estava visível, então poderia ser removido. Bastava encontrar, capturar e eliminar indivíduos suficientes para devolver o equilíbrio ao sistema. Pelo menos, era isso que parecia fazer sentido naquele momento. As primeiras iniciativas apostaram na mobilização em massa. Campanhas públicas foram lançadas, transformando o controle ambiental em um evento quase competitivo. Pessoas comuns, vindas de diferentes lugares, passaram a percorrer áreas alagadas em busca do predador invasor. Cada captura era celebrada como um avanço. Cada imagem divulgada reforçava a sensação de que algo estava sendo feito. Mas o ambiente não reagia. Mesmo após semanas de esforço, os padrões de ausência permaneciam. Os registros de fauna não mostravam recuperação. O silêncio persistia. O que parecia uma vitória pontual não se traduzia em mudança estrutural. O sistema continuava operando sob novas regras. Com o tempo, a estratégia mudou. Em vez de voluntários ocasionais, profissionais foram contratados. Pessoas treinadas, pagas para patrulhar diques, canais e áreas remotas durante todo o ano. O número de capturas aumentou. Relatórios oficiais passaram a listar milhares de indivíduos removidos do ambiente natural. Ainda assim, algo não fechava. Quando os dados eram comparados com estimativas populacionais, o impacto real se mostrava mínimo. A taxa de remoção não acompanhava a taxa de reprodução. Para cada indivíduo encontrado, muitos outros permaneciam ocultos, reproduzindo-se fora do alcance humano. A frustração levou à adoção de soluções tecnológicas. Drones equipados com sensores avançados foram testados. A expectativa era localizar corpos quentes sob a vegetação densa. Mas o ambiente quente e a fisiologia do predador tornavam essa abordagem imprecisa. O que aparecia nos sensores se confundia com rochas, troncos e solo aquecido pelo sol. Outras tentativas apostaram em armadilhas inteligentes e iscas artificiais. Réplicas térmicas de presas naturais foram posicionadas estrategicamente, na esperança de atrair ataques. O resultado foi decepcionante. O predador não reagia como esperado. Ele não caçava por curiosidade nem por estímulos artificiais. Ele aguardava. Uma das poucas estratégias que produziu resultados consistentes envolvia usar o próprio comportamento do predador contra ele. Indivíduos capturados eram monitorados e devolvidos ao ambiente com dispositivos de rastreamento, permitindo localizar áreas de reprodução. Essa abordagem levou à remoção de alguns dos maiores indivíduos já registrados. Mesmo assim, o avanço era lento. Cada operação exigia tempo, recursos e precisão. E enquanto uma área era monitorada, outras continuavam intocadas. O ambiente oferecia esconderijos demais. O território era vasto demais. O problema era maior do que qualquer equipe poderia alcançar. O mais inquietante nesse estágio foi a constatação matemática. Mesmo somando todas as iniciativas públicas e privadas, o percentual de controle permanecia baixo demais para alterar o curso geral do colapso. Não se tratava de falta de esforço. Tratava-se de escala. Esse foi o ponto em que muitos começaram a admitir o impensável. A erradicação completa não era uma opção realista. O máximo que se podia esperar era contenção parcial. O predador havia se tornado parte da paisagem funcional, ainda que destrutiva. Enquanto todos olhavam para o que estava sendo caçado, outra consequência avançava sem oposição. Algo que não podia ser rastreado por drones, nem removido por caçadores. Algo que não precisava de território nem de tamanho para se espalhar. E quando essa nova ameaça começou a aparecer, ficou claro que o verdadeiro erro não havia sido subestimar o predador, mas ignorar o que ele havia trazido consigo. A ameaça que mudou tudo não chegou em ondas visíveis nem em números fáceis de medir. Ela apareceu nos detalhes ignorados, nos corpos que não chamavam atenção imediata. Cobras nativas começaram a ser encontradas em condições estranhas demais para serem atribuídas ao acaso. Não havia sinais claros de ataque.
Não havia ferimentos externos, apenas fraqueza progressiva e dificuldade evidente para respirar. No início, esses casos foram tratados como exceções. Um animal debilitado aqui, outro ali. Mas o padrão começou a se repetir. Espécies diferentes, em áreas separadas por quilômetros, apresentavam os mesmos sintomas. A movimentação era lenta. A resposta a estímulos era reduzida. Algo estava comprometendo funções básicas de sobrevivência. As análises revelaram um invasor invisível. Um organismo microscópico que se instalava profundamente nos pulmões. Ele não matava rápido. Crescia de forma silenciosa, obstruindo as vias respiratórias, causando inflamações severas e abrindo espaço para infecções secundárias. O animal afetado continuava vivo, mas já não funcionava plenamente. O processo era cruel justamente por ser gradual. A respiração se tornava mais difícil. A caça exigia esforço demais. A energia diminuía. A morte chegava não por violência direta, mas por esgotamento. Para um ecossistema, isso é ainda mais perigoso do que perdas rápidas, porque mascara o impacto real por longos períodos. O mais inquietante era a origem desse parasita. Ele não fazia parte daquele ambiente. Não havia registros históricos de sua presença ali. Sua chegada coincidiu com a introdução do predador invasor. Em outro continente, ambos coexistiam há milhares de anos, em um equilíbrio próprio. O hospedeiro original havia desenvolvido defesas. O parasita, limites. Mas ao cruzar oceanos, essa relação foi quebrada. Nos novos hospedeiros não havia resistência evolutiva. Nenhuma adaptação prévia. O parasita encontrou um ambiente aberto, com múltiplas espécies vulneráveis e um ciclo de transmissão simples demais para ser interrompido. Esse ciclo não exigia contato direto com o predador invasor. Fezes contaminadas atingiam o solo. Insetos se alimentavam desse material. Anfíbios e pequenos répteis consumiam esses insetos. E, por fim, cobras nativas se tornavam hospedeiras ao se alimentar dessas presas intermediárias. Uma cadeia silenciosa, eficiente e quase impossível de rastrear em tempo real. Foi nesse momento que a percepção do problema mudou de escala. Mesmo que o predador invasor desaparecesse completamente, o processo continuaria. O parasita já havia se estabelecido. Ele já circulava entre espécies locais. Já se reproduzia sem depender da presença original que o trouxe até ali. O colapso deixava de ser um evento associado a um único animal e passava a ser sistêmico. Um processo biológico em andamento, operando abaixo da superfície, fora do alcance de caçadas, armadilhas ou tecnologia convencional. O silêncio observado nos primeiros registros começava a fazer sentido. Enquanto isso, algo inesperado surgia nas margens desse cenário. Registros isolados indicavam que alguns predadores nativos estavam reagindo, não de forma organizada, nem suficiente para reverter a crise, mas como sinal de adaptação. Ataques pontuais ao invasor começaram a aparecer. Um comportamento raro, mas significativo. Esses eventos não representavam vitória, representavam resposta. Mesmo mutilado, o sistema ainda tentava reagir. A diferença agora era clara. Não se tratava mais de restaurar o que existia antes. Tratava-se de lidar com um ambiente onde múltiplas forças avançavam ao mesmo tempo, cada uma em seu próprio ritmo. E à medida que esse cenário se consolidava, uma constatação se tornava impossível de ignorar. O problema já não podia ser resolvido removendo um único elemento. Algo havia ultrapassado o ponto de retorno. O colapso havia aprendido a se sustentar sozinho. O que aconteceu nos Everglades não pode mais ser explicado como um erro isolado ou um acidente controlável. É o retrato de como sistemas antigos reagem quando são empurrados além do limite e continuam funcionando de uma forma que já não reconhecemos. O silêncio que se espalhou não é ausência de vida, mas sinal de uma transformação profunda, em andamento, longe dos olhos de quem observa de fora. O futuro desse ecossistema não será uma volta ao passado, mas algo novo.
ainda indefinido, moldado por adaptação, perda e resistência. Histórias como essa não terminam quando paramos de olhar. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.